Qualquer dúvida que você tiver agora nessa aula de ciências, você vai anotando aí no cantinho, no caderninho, na agenda ou no livro, e em seguida você pode estar mandando para mim por mensagem. Quando a gente encerrar, que você quiser, pode mandar mensagem aí pelo WhatsApp e a gente está respondendo, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre seres vivos e ecossistemas. Nós vamos estar dando início aí ao livro de vocês. Não precisa abrir agora, tá? O livro, você vai aguardar só um pouquinho, que já já a gente chega na parte do livro, tá? Então, sobre os seres vivos, o que será que difere um ser vivo daquilo que existe no ambiente e não é vivo? O que será que, qual a diferença que tem aí? O que vai diferenciar um ser vivo de um ser não vivo? Heloísa quer responder essa questão? Está com a mãozinha levantada. O que será que dá a diferença de um ser vivo para um ser não vivo? E ele está aí no meio ambiente. Gabriel Queiroz. Responda aí, meu amor. Ativa o som. Isso. Gabriel? Não consegui ouvir Gabriel. Então, gente, o que vai diferenciar um ser vivo ou não ser vivo é o que a gente vai estar estudando aqui, o que a gente vai estar vendo. E quem é ser vivo e quem não tem vida. Então, a gente vai estar trabalhando, vai estar estudando, vai estar vendo aqui o que é que tem vida e o que é que não tem vida. Então, o que é que tem vida? Quem é ser vivo? São os animais, são as plantas, são as bactérias, são os vírus. Eles são seres vivos. Aí eu vou mostrar para vocês, aí a gente já vai estar mostrando por que esses animais aqui, eles são seres vivos, e o que eu vou mostrar aqui para vocês, eles não são seres vivos. Por que os animais, por que as plantas, por que as bactérias e os vírus são seres vivos? Já o brinquedo, os meios de transporte, os meios de comunicação, pedras, eles não são seres vivos. A gente vai estar vendo isso, por que eles não são. Qual é a diferença de um ser vivo e de um ser que não é vivo? O ser vivo, ele tem ciclo de vida. Ele nasce, ele cresce, ele morre, ele se reproduz, ele precisa de alimento, ele precisa de água, ele precisa respirar. Então, os animais, as plantas, os micro-organismos, como a gente estava estudando na aula, no livro anterior, onde a gente viu sobre as células, as bactérias, os vírus, eles são seres vivos por quê? Porque eles têm um ciclo de vida. Ele nasce, ele cresce, ele se reproduz, ele morre, ele precisa de alimento, ele precisa da água, ele tem que respirar. E um ser vivo não, ele não tem ciclo de vida. Ele não precisa de alimento, não precisa de água, não precisa de respirar. Então, um telefone. Ah, meu telefone morreu. E telefone tem vida? Não, o telefone não tem vida. Ele tem ali uma bateria, onde vai estar voltando para ele ali energia, mas o telefone não tem vida. Ele não respira, ele não come, ele não bebe, ele não se reproduz. Então, às vezes a gente diz, ah, meu telefone morreu, mas o telefone nunca teve vida, né? Ele não precisa de alimento, ele não precisa de água para beber. As pedras, as areias, nuvens, paredes da nossa casa. Então, eles não têm vida. A água, mas a gente não pode ver sem a água. Mas a água, ela não tem vida, tá? Então, ó, como a água... Bora, amor. Funciona isso. A água, a areia, o sol e o ar, eles não têm vida, mas eles são fundamentais para a nossa sobrevivência. Então, o que a gente vê aqui, o que vai diferenciar de um ser vivo para um não ser vivo é isso, que tem que ter um ciclo. Então, ele tem que nascer, tem que crescer, tem que reproduzir e morre. Ele precisa de alimento, ele precisa de água, ele precisa respirar.
Já um ser que não tem vida, uma cadeira, um banco, um tamborete, um mouse, um controle remoto, ele não tem vida, ele não se reproduz. Então, tudo aquilo que não se reproduz, que não respira, que não precisa de alimento, ele não tem vida, certo? Um ser vivo é todo aquele que nasce, que reproduz, que precisa de alimento, que precisa de água, que precisa respirar. Entendido? Então, todos juntos eles formam o nosso ambiente que precisam cuidado. Ah, a pedra não tem vida, não vou ter cuidado com ela. A areia não tem vida, não vou ter cuidado. Mas precisa, porque precisa ter cuidado com eles. Por quê? Porque a gente precisa dele para completar o nosso ambiente, para completar o nosso ecossistema. Então, você não vai... a água, ela não tem vida. Mas sem a água, não conseguimos viver. A água ela não nasce, a água ela não se reproduz, a água não cresce, a água não morre, mas nós precisamos da água para sobreviver. Então, entende por que a gente tem que ter cuidado também do ser que não é vivo, porque a gente precisa dele, certo? Então, a gente precisa da água, a gente precisa da areia, a gente precisa do sol, a gente precisa do ar. Eles são fundamentais para a nossa sobrevivência, tá? Deixa eu ver aqui para vocês, eu tenho um vídeo bem legal. Dá para ouvir? Dá para ouvir, Elô? Então, opa! Tem a letrinha da música aqui ao lado, para vocês estarem acompanhando, tá? Ó, aqui ao lado tá a letrinha da música que você quiser acompanhar, tá bom? Sim. Deixa eu perguntar só uma coisa aqui a vocês, que eu estou vendo aqui alguns levantando a mão. Deixa eu ver aqui. Bianca. Tia, Tá dando para ouvir, amor? Não. Não? Deixa eu ver outro coleguinha. Jimmy, tá dando para ouvir, amor? Jimmy? Viva o som, amor. Não dá para ouvir. É porque eu Não. levantei antes. Eu ia falar que os insetos não precisam respirar. E eles são seres vivos. Deixa eu ver aqui. Como é o nome da música? Natureza. Deixa eu colocar a música aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, já sei. Agora vai. E agora? Deixa eu voltar. Elas precisamos. Deu para ouvir agora, Jimmy? Agora sim, dá para ouvir bem de novo. Ah, porque estava sem compartilhar. Obrigadão, garotada. Eu vou colocar de novo para vocês, tá?
Vou colocar do início para de você. muito. Para, amor, volta. Como as plantas somos seres vivos, como as plantas temos que crescer, como elas precisamos de muito carinho, de sol, de amor, de ar pra sobreviver. Quando a natureza é distraída, fere a flor ou um embrião. O ser humano, mais que as flores, precisa na vida de muito afeto e toda compreensão. Toda compreensão. Aí, assim, Jimmy, sobre essa questão que você fala agora, que os insetos não respiram. Eles respiram sim, tá? Eles não possuem uma estrutura óssea nem pulmões, mas eles possuem pequenos tubos chamados traqueias, que são responsáveis pelo fluxo de oxigênio em seu organismo. Então, os insetos, eles respiram sim, tá? Beleza? Então, vamos dando continuidade aqui. Deixa eu ver aqui meu. Então, lembra daquela imagem lá do início do slide? Então, onde estão os seres vivos. Então, nós temos aqui... Ai, cadê meu caderninho? Aqui. Então, nós temos aqui a anta, o tuiuiu, nós temos as nuvens e os arco-íris, e o arco-íris. Nós temos aqui esse menino com binóculo. Nós temos o beija-flor, os cactos, onça-pintada, micro-organismos em microscópio eletrônico, pães com fungos, baleia, caramujo e a praia. Aí nós temos a água, a areia, o céu com as nuvens e o arco-íris, que não tem vida, e as plantas que têm. Então, a gente, sempre que tiver alguma dúvida, a gente pode estar procurando, a gente pode estar pesquisando, perguntando a alguém. Então, essa imagem aqui, ela está lá no início dos nossos slides. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ela está aqui no início, está mostrando alguns seres vivos. E lá no final, eu estou mostrando aqui para vocês o nome desses seres vivos e o que tem e o que não tem vida aqui. Então, a anta, o tuiuiu, o garotinho aí com binóculo, beija-flor. Nós temos aí os cactos, a onça-pintada, o micro-organismo em microscópio eletrônico. Os pães não têm vida, mas tem fungo nele ali. Então, o fungo, ele tem vida. Temos a baleia e o caramujo. Na 12, nós temos aí, e no 3, nós temos aí a praia, a areia, o céu, as nuvens, o arco-íris, que não tem vida, mas são importantes para a nossa sobrevivência. Deixa eu ver só o seguinte aqui agora, o quê? Então, ó, os seres vivos, eles necessitam de quê? De alimento. É dos alimentos que os seres vivos, eles obtêm energia e matéria-prima para as suas atividades. Então, a gente precisa de energia para manter nossa atividade aí em dias, então a gente precisa estar se alimentando. E os seres vivos podem produzir, ingerir ou absorver seus próprios alimentos. De acordo com sua alimentação, os seres vivos podem ser classificados em autótrofos ou heterótrofos. Os seres autótrofos são seres que produzem seu próprio alimento,
que realizam a fotossíntese, como as plantas, algas e certas bactérias. Já os seres euterótrofos, eles não produzem seu alimento. Eles consomem, exemplo, fungos, animais e algumas bactérias. E conforme seu tipo de alimentação, eles recebem várias denominações. Herbívoros, carnívoros, onívoros, hematófagos, detritívoros, enrolar a língua de vez em quando, gente, não se preocupa não, tá? E os herbívoros, eles nutrem-se apenas de plantas ou vegetais. Os carnívoros nutrem-se apenas de carne de outros animais, como onça, gavião, carcará, aranha. E eu vou mostrar para vocês agora aqui do livro, a abertura do assunto, para a gente estar mais antenado aqui. Tá? Então, como houve aí essa quebra do tempo, a gente vai estar voltando aqui para a página 208 para a gente estar fazendo a explicação da atividade. Então, você vai abrir na página 208, onde começa aqui a unidade 2, seres vivos e ecossistemas, onde vocês terão 5 questões e vocês podem estar respondendo aqui no livro. Tem espaço aí para vocês estarem respondendo. Então, vocês vão observar essa imagem e vão dizer quais são os seres vivos e componentes não vivos que aparecem na imagem. Ou seja, quais são os seres vivos e quais são os seres não vivos que aparecem aí na imagem da abertura do livro de vocês, aí da unidade 2. A segunda questão está perguntando o que está acontecendo na cena. O que está acontecendo aqui nessa cena de vocês, tá? O que é que vocês estão vendo aqui nessa cena? O que é que está acontecendo? Na terceira questão, de que os seres vivos mostrados na imagem se alimentam? Qual é o alimento desses seres vivos? Então, vocês podem estar, tem aí um animal, um ser vivo é que já está dando para a gente ver o que é que eles se alimentam. Mas, no caso, os outros seres vivos, o que é que eles se alimentam? Número 4, os seres vivos que você conhece. Quais precisam de energia para se desenvolver? E na quinta questão, o que você imagina que vai ocorrer com os restos do corpo dos seres vivos na imagem quando eles morrerem? Certo? Você vai prestar atenção nessa imagem aqui e vai estar respondendo essas questões aqui. Então, nós temos aqui seres vivos e seres não vivos. E você vai estar dizendo aí quais são eles. Em seguida, você vem para a página 210 e 211. Na 210, aqui está falando sobre a alimentação dos seres vivos, o que vai fazer, como vai fazer. Então, primeira etapa aqui, você vai analisar os vestígios de alimentação dos animais. Então, nós temos aqui a alimentação do macaco prego, dos insetos que se alimentam com folhas, de algumas larvas de insetos e de mosquito. Então, você vai ler o que está dizendo aqui, tá? Você vai fazer essa leitura. E, em seguida, vai dizer que vestígios os animais das imagens deixam ao se alimentar. Então, você vai observar aqui e vai estar respondendo. O macaco prego, os vestígios são tal coisa. Os insetos são tal vestígios, tá? Então, você vai estar colocando aqui. Na página 211, você vem para a segunda etapa, onde tem aqui a investigação de pelotas regurgitadas e fezes. Que nojo. Então, você vai estar lendo este pequeno texto, pequeno, e em seguida para você estar respondendo, onde você vai, a partir da leitura do texto, e obter a observação da foto ao lado, que mostra pelotas regurgitadas por uma coruja. E o que você identifica na imagem, o que é que você pode observar aqui na imagem, que você vai estar descrevendo aqui na letra A. Na letra B, com base no conteúdo das pelotas, você consegue supor que a coruja come? Na segunda questão, gano é o nome dado às fezes das aves e de morcegos acumulados no chão do lugar onde esses animais vivem. Então, se um cientista analisasse o gano de uma caverna habitada por morcegos
e encontrasse diversas sementes, o que ele poderia concluir sobre essa alimentação deles? Então, o que é que ele poderia estar aí concluindo sobre essa alimentação? Ai, cadê? Aqui na minha mão, eu procurando. Que evidências ele encontraria em fezes de aves que se alimentam de insetos e os pequenos vertebrados? Então, na letra A, o que é que você vai deduzir aqui? Se o cientista analisasse o gano de uma caverna habitada por morcegos, então você concluiria que a alimentação dos morcegos era feita de quê? O que é que eles se alimentavam? Na letra B, que evidências ele encontraria em fezes de aves que se alimentam de insetos? Então, no que é que eles iriam encontrar aqui no cocô, das fezes das aves, o que é que ele encontra se essa ave ele só come inseto? E dos pequenos vertebrados, o que é que eles podem estar encontrando nas fezes desses vertebrados? E como você acha que as plantas se alimentam? A gente já falou pouquíssima coisa lá no capítulo 1, na unidade 1, no livro do volume 1. Essa resposta ela é pessoal e você vai dizer o que é que você acha, como é que essas plantas se alimentam, tá? Lembrando aqui, eu tenho para vocês, vou só relembrar aqui e mostrar para vocês. Bem rapidinho, ó. Como os seres produzem seu próprio alimento. Então, ó, aqui uma questão, como vocês acham que as plantas se alimentam, tá? Então, ó, vou dar o tempinho aqui para vocês. São 10h20, 10, 20, 30, 40. Então, nós vamos estar aqui com 30 minutinhos, 40 minutos. Vamos dizer 30, tá, gente? Porque a gente não vai ter mais como passar desse tempo. Então, 10h50, a gente está voltando, fazendo a correção da atividade. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, você pode estar me acionando no WhatsApp, pode estar me procurando, pode estar me perguntando, e eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Qualquer coisa pode estar perguntando, eu vou respondendo. Não tem como responder de todos ao mesmo tempo, mas de acordo com as perguntas que forem chegando, eu vou respondendo a vocês, tá bom? Então, vamos lá. Hora da atividade e boa sorte. Beijo, beijo. Até daqui a pouco.